E mais um Podtex ASBZ, hoje um formato bastante diferente, como vocês podem ver, estou sem aqui minhas companheiras aqui de programa, e ainda um fundo diferente. É o mesmo estúdio, só que não estamos com fundo oficial aqui. E o que eu queria trazer de tema hoje para vocês? Pode até parecer um tema que muita gente está falando, mas eu queria muito trazer numa perspectiva um pouco mais provocativa, tá? E que tema seria esse? O futuro dos benefícios fiscais frente à reforma tributária e o impacto na minha cadeia de distribuição. E depois dessa frase, já tem gente pensando, bom, benefício fiscal vai acabar e ponto, né? O que eu tenho que pensar sobre isso? E a minha provocação é, de fato, o benefício fiscal ele vai acabar, líquido e certo, pelo menos em teoria, todos nós já sabemos, mas o meu ponto é, o que eu vou fazer até 2032? Essa é a pergunta que poucas pessoas estão refletindo, né? E para isso, eu quero passar por três questões bastante relevantes, que é, uma, é o futuro deles propriamente dito, que a gente já antecipou aqui, que é o fim. Um segundo, que seria a diminuição da relevância tributária, e quando eu digo tributária, é, em alguma medida, benefício fiscal para a definição do local em que eu estarei instalado, né? E por que isso? Todos nós sabemos que boa parte das empresas, especialmente aquelas de mercadorias, algumas de serviços, dependendo da situação, elas acabam pautando a localidade na qual elas estarão instaladas em benefício fiscal. Então, em alguma medida, é uma variável tributária muito relevante para o negócio e que tende a ser relativizada. E por último, quais são os desafios, né, logísticos e de negócio frente a esse novo paradigma de tributação? Nossa ideia aqui é dividir esse episódio, esse tema, na verdade, em dois episódios. Vamos lá? Primeiro, né, qual é o cenário enfrentado na concessão de benefícios fiscais nos últimos anos? E esse é um aspecto bastante relevante e que nós também conversamos muito pouco, que seria o planejamento dos estados. A verdade é que os estados não fizeram uma avaliação do impacto orçamentário de forma relevante para tentar entender o que aquilo ia acontecer com essas contas públicas. Então, isso acabou gerando situações que não fazem muito sentido. Estados, como é o caso de Rio de Janeiro, concedendo benefício fiscal para setores que não desenvolveram uma mão de obra necessariamente qualificada, não gerou uma arrecadação muito expressiva. Só para dar algum exemplo, no Rio de Janeiro, até joalheria conseguiu benefício fiscal, o que talvez não faça sentido pensando em política pública, mas foi uma realidade. Um outro aspecto aqui que deve ser considerado, né, nesse panorama de benefício fiscal é a instabilidade política. Quando nós pensamos em todos os estados, e muitas vezes as empresas não se atentam a esse aspecto, que é o quão estável o estado está politicamente. Nós temos diferença entre alguns estados. E eu não quero ficar pegando no pé aqui do Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro é um exemplo bom. Dos últimos 6 governadores, 5 foram presos, né? Isso acaba gerando uma certa instabilidade para quem pretende se instalar. Até porque instalar uma planta e obter um benefício fiscal não é simplesmente ir lá, chacoalhar a mão do governador e depois ir embora. A verdade é que tudo acontece posteriormente a um acordo. Eu preciso cumprir alguns requisitos, eu preciso me instalar e depois eu sofro o quê? Fiscalização. E em alguns estados, a relação que eu mantenho com a fiscalização, ela é muito importante, né? Alguns estados eu tenho fiscais mais ou menos preparados, mais aguerridos, menos aguerridos, eu tenho corrupção, eu preciso considerar isso nesse contexto e, de novo, pensando para o futuro. Eu ainda tenho 10 anos, pessoal. Estamos falando de 2032, pouco menos já, estamos falando de 8, mas fato é que é um caminho longo. Então, quando eu considero concessão de benefício fiscal sem avaliação de impacto orçamentário, estabilidade política, esse abuso de autoridade, o despreparo até de autoridade, que os estados, em alguma medida, têm uma dependência muito grande de benefício fiscal ainda hoje,
a verdade é que nós estamos enfrentando um momento de rombo orçamentário em todos os estados. Não vou falar de todos, mas de boa parcela deles. Não por outra razão, vocês devem se lembrar que os estados, em alguma medida, criaram um chargeback, né? Porque aquela contribuição, cada estado com seu nome, mas boa parcela aí de 10% do valor do benefício fiscal, criou-se um fundo que, em alguma medida, foi uma forma de diminuir benefício fiscal. Essa foi a realidade até hoje. E, de novo, por que isso é importante? Porque eu preciso tomar uma decisão do que fazer para os próximos 8 anos. Então, ter consciência da realidade dos últimos 20 anos e a forma como os benefícios fiscais estão impactando as empresas e também ter um pouco dessa visão do governo é muito importante. A visão da perspectiva da administração tributária, né? Agora, o que vem afetado, o que está afetando os benefícios nos últimos, digamos assim, num período mais recente? O primeiro aspecto aqui, e nós já falamos sobre ele, isso daqui todo mundo sabe, veio por meio de uma emenda constitucional, mas que em alguma medida está materializado no convênio, o 190 de 2017, que é a extinção dos benefícios fiscais em 2032. Então, essa é uma realidade que nós já sabemos. Em 2032, de novo em teoria, né, poderia mudar novamente alguma coisa da reforma, mas não acreditamos nisso, irá afetar a política de benefícios fiscais nesses próximos anos. Um outro impacto mais recente foi a pandemia. Na verdade, que a pandemia também gerou alguns efeitos, tanto imediatos de queda de arrecadação e eu diria que reativos, como é o caso de São Paulo, no contexto do revogaço, que uma série de benefícios fiscais foram revogados. São Paulo é um exemplo, né? Nós tivemos outros estados que também tiveram uma política de diminuição de benefício fiscal. E, para mim, essa eu diria que é a pá de cal, incentivo fiscal, dada a conjuntura atual que nós temos, que é a mudança da lei de tributação das subvenções. Então, em 2023 foi publicada a lei 14789, e o que a lei 14789 fez? Ela mudou um pouco aquela sistemática de benefício fiscal no que tange a tributação. Até então, quando a gente pensava em crédito presumido, por exemplo, e eu vou ficar aqui só falando de crédito presumido, porque esse eu diria que é o principal benefício fiscal, né, incentivo, quando a gente pensa em subvenção, é o maior. Não quer dizer que tem outros muito mais polêmicos, mas fato é que a Lei 14789, ela criou uma sistemática em que agora eu tributo benefício fiscal. Eu tributo para fins de imposto de renda, contribuição social e PIS e COFINS. O que isso quer dizer? Que eu posso ter uma carga tributária de 43% sobre o meu benefício fiscal. Para quem está acompanhando isso de perto, tem ainda um sistema de creditamento, né, que eu posso diminuir um pouco esse impacto, mas para muitos benefícios que nós conhecemos, eu não tenho necessariamente uma contrapartida de investimento. E aqui eu posso chegar a esse impacto de 43%. Então veja, eu tenho um benefício para pegar aqui o de um importador, que eu costumava pagar ali, pago 2%, numa operação interestadual, numa saída de 4, eu pagava 2 e tinha 2 de crédito presumido em linhas gerais. Claro que cada estado você tem particularidades. A partir de agora, esse meu benefício vai ser impactado em 43%. Estamos falando quase de metade, né? Pode chegar a isso. Então, eu preciso fazer uma reflexão sobre a eficiência e o que fazer, né, com esse futuro, dado esse impacto de potencial extinção do benefício fiscal, ou realidade de extinção do benefício fiscal, mais uma redução via tributação pelo governo federal, né? Então, acredito aqui que já deu para captar o tamanho da realidade desafiadora que nós vamos ter, né? E como isso vai seguir, né, para o futuro? Primeiro, não bastasse a extinção em 2032, eu vou ter uma reforma gradual a partir de 2029. Então, eu tenho um intervalo aqui de 5 anos de benefício full, digamos assim,
e a partir de 2029 eu começo uma redução gradual até que eles sejam extintos em 2032. Por que isso? Contexto de reforma tributária. A reforma tributária, ela, digamos assim, acelerou a extinção do benefício quando eu comparo com o que eu tinha até então, né? Ela já coloca essa redução gradativa em 2029. E por que isso? Reforma tributária, como todo mundo sabe, vai acabar com o ICMS, não só ICMS. A proposta aqui não vai ficar falando de reforma tributária, mas isso está claro para todo mundo. O ponto relevante e que todo mundo deveria passar a considerar é o que eu vou fazer no período de transição. Vamos lá. A transição, eu vou ter os dois regimes. Eu vou ter um regime que aqui todo mundo está familiarizado, né? Que é ICMS, IPI, PIS, COFINS, e vou ter o regime novo com IBS e CBS. Como que eu vou agir nesse regime, considerando que eu também tenho benefício fiscal? E é essa a questão que a gente pretende responder já já. Mas antes disso, eu queria mostrar a lógica e por que, independente da reforma tributária colocar um fim ao benefício fiscal, em 2032, fato que a lógica tributária vai mudar. O tributo ele vai ser pago no destino agora. Então o IBS vai considerar o destino e não mais a origem. Então, veja como isso é relevante. Quando eu olho para a atual sistemática, né, uma empresa que está no Rio de Janeiro, uma indústria vendendo para um distribuidor, o ICMS ele é pago para o Rio de Janeiro. Como o ICMS é pago para o Rio de Janeiro, o Estado tem a capacidade de oferecer benefício fiscal. Então, eu atraio você para o meu território oferecendo alguma questão financeira, né? Via de regra, crédito presumido na maioria dos casos. O que fez e faz até hoje com que a gente tenha aquele efeito da lojinha, né? Cada lojinha está um preço menor, e você sai andando, eu brinco que é pela 25 de março procurando aquela com o menor valor possível. Hoje mesmo, se você analisar, você tem o benefício no estado do Espírito Santo que foi copiado pelo Rio de Janeiro, que é o que a lei fala que o estado poderia aderir, né, ao benefício que, no caso do Espírito Santo, é o Compete, que o Rio de Janeiro basicamente copiou. A única questão é que no Espírito Santo é um estorno de débito e no Rio de Janeiro é crédito presumido, mas o efeito é basicamente o mesmo. E como isso vai passar a ser? A lógica muda. Com a reforma tributária, o contribuinte não mais irá pagar o IBS para o estado de origem, mas para o estado de destino. Isso muda completamente, porque a lógica que eu crio a partir de então é a de que tanto faz onde eu estou. Se eu estou no Acre, no Rio de Janeiro ou São Paulo, se eu estiver vendendo para o contribuinte em Minas Gerais, para Minas Gerais eu deverei pagar o IBS. O que muda então, porque o Estado não mais vai ficar pensando, veja, eu devo dar o benefício, primeiro que não pode, né? Está vedado. Mas independente disso, o Estado perde a capacidade de atração de benefício. O que eu vou ter aqui é uma outra lógica. Se o Estado quiser atrair empresas e atrair pessoas para se desenvolver, ele vai ter que investir no quê? Infraestrutura, capacitação de mão de obra, educação de uma forma geral, segurança, saúde. E dá para a gente pegar algum exemplo. Quem já teve a oportunidade de conhecer Extremas e um pouquinho do que Minas Gerais fez ali no Sul, dada inclusive a distância aqui com São Paulo, você percebe que, em alguma medida, o Estado está se planejando, tentando colocar um pouquinho de infraestrutura ali na região, né? Então, de novo, a lógica muda. Eu não consigo fornecer benefício fiscal, mas como eu atraio a população para mim? Como eu faço com que as pessoas passem a viver? Como eu atraio empresas, né? E esse vai ser o grande desafio. O grande desafio. E isso passa, obviamente, o fundo de combate a essa desigualdade, que está determinado na própria reforma tributária,
que os estados, por muitos anos, terão um fundo exatamente para conseguir diminuir a desigualdade com estados mais desenvolvidos. Então, o que fica no ar para mim é como os estados vão, de fato, utilizar esse dinheiro. O estado que souber utilizar vai sair na frente. Agora, como isso tem um quê de futurologia, o que a gente tem que pensar é, tá bom, e o que eu faço? O que eu vou fazer daqui para frente? Considerando que eu tenho transição e em algum momento eu ainda tenho que pensar na minha própria malha de distribuição. E esse é o tema do nosso próximo podcast. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.